Olá, alunos, tudo bem? Dando continuidade ao assunto sobre religiões, nós vamos falar sobre liberdade de culto no Brasil. Acompanhe aqui comigo. A manifestação religiosa do povo brasileiro é resguardada constitucionalmente desde o Brasil Império, que manteve a religião oficial vigente no Brasil colônia de Portugal, com todas as implicações legais da manutenção do Estado confessional. O artigo 5º da Carta Magna de 1824 já estabelecia a liberdade de crença, abrindo espaço para a tolerância na manifestação de outras crenças, mas determinava que a religião católica romana continuaria sendo a religião do Império. De acordo com a regra, todas as outras religiões seriam permitidas com seu culto doméstico ou particularmente em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Ou seja, eles tinham a liberdade para fazer o culto doméstico, né? Logo após a proclamação da República, é editado um decreto que teve a orientação de Rui Barbosa, em 1890, que estabeleceu a liberdade de culto e reconheceu a personalidade jurídica de todas as igrejas e confissões religiosas, mantendo, entretanto, a igreja oficial, que inclusive continua a receber subvenção pecuniária para a subsistência de seus ministros religiosos e seminários, que no caso é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir de 1890, que foi estabelecida a liberdade de culto, e então eles poderiam realizar dentro e fora de casa. Essa referida situação é regulada pelo texto do artigo 6º, que diz: o governo federal continua a prover a côngrua sustentação dos actuais serventuários do culto católico e subvencionará por um ano as cadeiras dos seminários, ficando livre a cada estado o arbítrio de manter os futuros ministros desse ou de outro culto, sem contravenção do disposto nos artigos antecedentes do Decreto do Governo Provisório 119-A, em 7 de janeiro de 1890. Por isso é a Constituição Republicana de 1891 que finalmente institui no Brasil o princípio da separação da Igreja e Estado, incorporando tanto a liberdade de crença como a liberdade de culto, estabelecendo que não existência de religião oficial e, por consequência, a ausência de qualquer subvenção oficial e, de forma ampla, a liberdade religiosa em nosso país, como disposto no artigo 72, parágrafo 7, que diz: nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de dependência ou aliança com o governo dos estados. Ou seja, naquela época, a Igreja Apostólica Romana ela tinha um controle sobre o Estado, né? Que era o Papa que mandava em tudo. E a partir desse artigo, agora houve a separação entre a Igreja e o Estado, onde a Igreja agora tem a liberdade de crença para crer nas suas doutrinas e dogmas na qual estabeleceu crer, como também tem a liberdade de culto. E o Estado já não irá obrigar a Igreja a crer nos princípios estabelecidos por eles. Entretanto, de longa data, até mesmo pela forte natural influência da orientação de até então religião oficial, que foi a Igreja Católica Apostólica Romana, durante quase 400 anos, dos poucos mais de 500 anos que temos de história em solo brasileiro, deixou marcas indeléveis na sociedade brasileira, sendo esta uma das explicações que se encontra para tantas cidades com nome de santos católicos, de templos católicos ocuparem espaços centrais e privilegiados em praticamente todas as cidades brasileiras, da grande influência em todos os campos de atuação, seja nas artes, nos esportes, na grande mídia, na política, nos negócios,
nas tradições, etc., e especialmente os valores do cristianismo, sobretudo relativosamente moral, né? Sendo relativos à moral e aos bons costumes, incutidos na formação do povo brasileiro. Então, eles conseguiram, ao longo dos tempos, colocar e incutir essas doutrinas e dogmas deles por longo tempo. O preâmbulo da Carta Magna de 1988 registra a crença da maioria de nosso povo na divindade. Ele diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa no Brasil. Contudo, a conquista da República, expressa por todas as constituições brasileiras seguintes e mantida na Constituição Federal de 1988, que inseriu em seu texto a garantia da ampla liberdade religiosa, que se refletem como liberdade de culto, a liberdade de crença e ainda a liberdade de organização religiosa, como demonstra especialmente o artigo 5º, no qual é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção dos locais de culto e suas liturgias. Ou seja, nesse artigo, ele inseriu que todos têm a ampla liberdade religiosa, têm a liberdade de cultuar, têm a liberdade referente às suas crenças e têm a liberdade de realizar uma organização ou criar uma organização religiosa. E ainda a separação igreja-estado, um dos fundamentos do Estado republicano, contida no artigo 19, diz: é vedado, ou seja, é proibida a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles relação de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Daí vivemos num país laico, onde não existe religião oficial e todas as manifestações de fé são protegidas pelo Estado, diferente de um país ateu, onde não se permite qualquer manifestação de fé. Ou seja, estamos em um país onde você tem liberdade de crença, de cultuar e também na questão de organização religiosa. A partir desse ponto, você vai realizar essa atividade. Pesquise a origem das palavras culto e cultura. Segunda questão: sempre existiu liberdade de culto no Brasil? Terceira questão: comente a frase: desde os tempos mais remotos, o culto aos deuses e deusas une pessoas em torno de tradições e costumes, dá a elas uma cultura comum. Na sequência, assista ao filme Constantino e a Cruz e realize a sinopse desse filme. Abaixo tem um link para que você possa assistir o filme. Tudo bem? Fique aí no aguardo da devolutiva das suas questões. Tchau, tchau!